Capítulo 9. Rumo a uma maior união com Cristo. Lembra-se da minha visão que compartilhei anteriormente no livro sobre as 7 portas consecutivas? Escrito na entrada da porta 6 estava a palavra misericórdia. Tratava da revelação de Deus sendo trabalhada na minha e nas nossas vidas. Isso realmente requer um coração de grande compaixão para continuar avançando. Conforme a visão se desdobrava, eu vi escritas sobre a 7ª porta as palavras culminantes: união com Cristo. Como meu coração ansiava que a intimidade fosse operada em minha vida. Desde essa experiência, tenho buscado as Escrituras de uma maneira nova a respeito desse casamento místico que frequentemente chamamos de união maior. Pedi ao Senhor por tutores e mentores que me ensinassem sobre esse caminho. Mais uma vez, o Espírito Santo foi fiel e me levou às epístolas escritas por Paulo, um servo escravo do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, esse homem foi consumido por Deus. Em seguida, o meu amável Senhor me conduziu por um sonho em que fui levado em uma viagem ao rio São Lourenço, que separa o Canadá dos Estados Unidos. Ele me disse para mergulhar os meus pés nas águas do São Lourenço. Ao despertar do sonho, eu soube que um encontro me aguardava por meio dos escritos do irmão Lourenço. E em seguida, o meu amigo Andrew Murray, que eu nunca o conheci pessoalmente, mas devorei todos os seus livros. Que grande professor nós temos! Portanto, vamos continuar nesse capítulo buscando o amado da nossa alma, tomando um gole das águas do Espírito dispensadas pelos servos do Senhor. Paulo é o professor apostólico e o irmão Lourenço um guardião da sua presença. Ao longo do caminho, podemos tomar 1 ou 2 goles entre alguns dos outros escritores contemplativos. Se tentássemos identificar nos escritos de Paulo, no Novo Testamento, uma declaração de missão para a sua vida, talvez fosse essa: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo se identificou com Cristo tão completamente que a sua própria vida não era nada em comparação a viver para Cristo. Depois de recitar aos filipenses as suas credenciais como judeu e fariseu, Paulo colocou isso na perspectiva adequada. Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 11 diz: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. De todas as orgulhosas conquistas e status da sua vida, Paulo considerou como perda e lixo
ao lado do valor insuperável de conhecer a Cristo. Para Paulo, o objetivo da vida dele era a união com Cristo. A busca desse objetivo envolveu um processo diário de buscar tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Aos olhos de Paulo, a união com Cristo significava crescimento diário na semelhança de Cristo. Veja a maneira íntima como ele descreve essa união. Paulo não quer apenas ganhar a Cristo, mas também ser encontrado nele. Ele quer conhecer Cristo não apenas no conhecimento intelectual ou na consciência mental, mas em todos os sentidos. Paulo quer se identificar totalmente com Cristo, tanto no poder da sua ressurreição, quanto na comunhão dos seus sofrimentos. Ele está disposto a levar o mal junto com o bem, porque sabe que unir-se a Cristo significa se colocar em inimizade com o mundo. Assim como o mundo odiou a Cristo, odiará aqueles que o seguem. Para Paulo, isso era apenas parte do pacote. Ninguém pode experimentar a união plena com Cristo a menos que esteja disposto a se identificar com a morte de Jesus, assim como com a vida dele. É por isso que Paulo se considerava conformado com a morte de Cristo. Há uma lição importante para nós nisso. É tão fácil se deixar levar pelas bênçãos, dons, os aspectos de bem-estar da vida no espírito, que podemos esquecer que o chamado para o discipulado em Cristo é um chamado para a disciplina, abnegação e vida sacrificial. Muitos cristãos desejam e clamam pelo primeiro, mas não querem ter nada a ver com o último. Uma maior união com Cristo requer ambos. Jesus disse: se alguém deseja vir após mim, a si mesmo deve negar-se, tomar diariamente a sua cruz e seguir-me. No livro O Preço do Discipulado, o pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer escreve: quando somos chamados a seguir a Cristo, somos chamados a um apego exclusivo à sua pessoa. Ele afirma ainda: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Algumas das últimas palavras que temos da carta de Paulo resumem a sua vida. Pois já estou sendo servido como libação, e é chegada a hora da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo já há muito considerava suas atividades próprias como perda e lixo, em comparação com Cristo. E ele se considerava morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Agora ele se via como uma oferta de bebida, sendo derramada para Deus. Paulo considerava a sua vida como nada, e o que mais importava era ela ser desperdiçada com Jesus, pois nada mais importava. Para Paulo, viver era Cristo, Cristo era tudo para ele. Essa identificação total com Cristo permeia todas as cartas de Paulo no Novo Testamento. Ele está sempre se referindo a isso de uma forma ou de outra. Considere esses outros exemplos. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Pois decidi nada saber entre vós, exceto Jesus Cristo e esse crucificado. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas que nunca seja que eu me glorie,
exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado por mim e pelo mundo. Tende em vós essa atitude que também estava em Cristo Jesus, que, embora existisse na forma de Deus, não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser alcançada, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e sendo feito à semelhança de homens. Sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, mesmo a morte de cruz. Portanto, se você foi ressuscitado com Cristo, continue buscando as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ponha sua mente nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra, pois você morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for revelado, você também será revelado com Ele na glória. Não mintam uns para os outros, visto que vocês deixaram de lado o velho eu com as suas práticas malignas, e agora se revistam do novo eu, que está sendo renovado para um verdadeiro conhecimento, de acordo com a imagem daquele que o criou. Uma renovação na qual não há distinção entre grego e judeu, circuncidado e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e homem livre, mas Cristo é tudo em todos. Paulo também nos exorta constantemente em suas cartas a falar, pensar e viver de uma maneira que reflita o coração e a mente de Cristo. Vamos considerar mais algumas escrituras básicas para ter certeza do nosso fundamento. Cuide bem para que ninguém retribua ao outro com o mal, mas sempre busque o que é bom para os outros e para todas as pessoas. Alegrem-se sempre, ore sem cessar. Em tudo agradeça, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Não extinga o espírito, não desprezes as declarações proféticas, mas examine tudo com cuidado. Apegue-se ao que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. Que nenhuma palavra prejudicial saia da sua boca, mas apenas aquela que é boa para a edificação, de acordo com a necessidade do momento, de modo que dê graça aos que a ouvem. Portanto, eu os exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a apresentar seus corpos em sacrifício vivo e santo e aceitável a Deus, que é o seu serviço espiritual de adoração. E não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam provar qual é a vontade de Deus, a que é boa, aceitável e perfeita. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honrado, tudo que é certo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa reputação, se há alguma excelência e se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas. A ênfase de Paulo em imitar a Cristo não se desenvolveu casualmente ou acidentalmente. Acredito que foi pelo menos em parte um produto da atenção e contemplação focada de Paulo na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra expiatória na cruz. Saulo, que mais tarde foi chamado de Paulo, encontrou Jesus na estrada de Damasco, onde o nosso glorioso intruso emitiu uma convocação para que Saulo o seguisse. Instintivamente, Saulo sabia sem dúvida que receber esses papéis de alistamento significava desistir de tudo
inclusive da sua própria vida. Esse é o preço da união com Cristo. Saulo foi levado em sua busca pela semelhança de Cristo. A sua motivação era o amor ao seu Senhor e o reconhecimento de tudo o que Cristo havia feito por ele. Na opinião de Saulo, a única resposta razoável a esse amor, graça e misericórdia divino era uma vida de completa obediência e autoentrega. Ele considerou desperdiçar sua vida com Jesus um pequeno preço a pagar pelo amado da sua alma que desistiu de tudo por ele. Paulo buscou com entrega a semelhança de Cristo, porque percebeu que a parte de Cristo ele não era nada e a vida não era nada. A razão pela qual a união com Cristo é tão importante é que não há vida fora de Cristo. Ou ele é tudo ou não é nada. Ou ele é a vida ou ele é a morte. Por suas próprias palavras, o próprio Jesus não nos deixa nenhuma razão para duvidar. Ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Então ele me disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei a quem tem sede da fonte da água da vida, sem custo algum. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim viverá, mesmo se morrer. E todos os que vivem e acreditam em mim nunca morrerão. Você acredita nisso? Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu escrevi para vocês que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E não há salvação em ninguém mais, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Por que precisamos da união com Cristo? Por que devemos buscar comunhão íntima com Ele? É somente nele que encontramos vida. Jesus Cristo é a vida. É somente nele que encontramos propósito e significado. Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo, o fim e tudo mais. Ele é o prêmio e a meta. É por isso que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nessa mesma linha de pensamento, o escritor do livro de Hebreus nos exorta a deixar de lado todo estorvo e pecado que tão facilmente nos embaraça e corramos com perseverança a corrida que está diante de nós, fixando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. O batimento cardíaco é um sinal seguro de vida. Enquanto o coração estiver batendo, a vida está presente.
Jesus Cristo é para nós a própria batida do coração do Pai. Você se lembrará do capítulo 1, como João, o amado apóstolo, reclinou-se no peito de Jesus durante a última ceia. João teve o privilégio de ouvir as batidas do coração de Deus. Mais tarde, João escreveu: Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Jesus, aquele que está no seio do Pai, ele é a batida do coração do Pai. Foi ele quem o revelou. Por meio de Jesus, conhecemos o Pai. Quando o Pai enviou Jesus para nós, ele enviou o seu melhor. Ele enviou o seu coração. Em João capítulo 17, Jesus ora por todos os que creem nele, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. É disso que se trata uma maior união com Cristo, porque o Pai e o Filho são um. Nos tornamos um com o Pai através do Filho. O seu coração agora bate em nós. Estamos em seus pensamentos, na sua mente e no seu plano. Deus está procurando em nós um companheiro adequado para o seu coração. A sagrada intimidade, a sagrada união, o sagrado casamento. E o que Deus une, nenhum homem separe. O próprio Jesus nos oferece uma das mais belas e adequadas imagens do que significa a união com Ele. Ele quer que estejamos apegados, aderidos e moldados a Ele e Ele a nós. Jesus diz em João capítulo 15: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A única função de um galho é dar o fruto que é produzido pela videira. A vida é encontrada na videira, não no ramo. A videira sobreviverá sem o galho, mas o galho morrerá sem a videira. O ramo compartilha a vida da videira enquanto estiver ligada e em união com a videira. Separados de Jesus, nada podemos fazer. Enquanto permanecemos nele, porém, ele produzirá o seu fruto em nós. Lembre-se das palavras de Paulo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Esse fruto glorifica o Pai e abençoa as pessoas ao nosso redor. Outros saberão que estamos em união com Cristo quando virem o seu fruto em nossas vidas. Anos atrás, o Senhor falou com um dos meus tutores intercessores, um homem chamado Dick Simons, um homem querido do lugar secreto. O Senhor estava conversando com Dick sobre a grande colheita de almas que um dia viria. O Espírito Santo disse: "Dê eles a Andreu." Dick não tinha certeza do que isso significava naquele momento.
Mas, alguns anos depois, ele percebeu que o Senhor estava falando sobre a pureza das palavras de Andrew Murray. Dê eles a Andrew. As palavras desse grande professor foram poderosamente usadas para moldar a minha própria vida. Quando eu chegar ao céu, uma das primeiras pessoas que eu quero encontrar, depois de Jesus, é claro, é o Andrew Murray. Que os escritos desse homem e de outros percussores impactem você, assim como me impactaram. Em seu livro devocional clássico, Permanecer em Cristo, Andrew Murray descreve essa conexão entre permanecer em Jesus e produzir frutos. Embora escritos há um século, os livros desse ministro reformado holandês da África do Sul marcaram a minha vida mais do que os de qualquer outro autor moderno. Louvo a Deus pela revelação que ele deu a Andrew Murray. Vamos ver um trecho do seu livro. Todos nós sabemos o que é um fruto. É o produto do ramo, pelo qual os homens são refrescados e nutridos. O fruto não é para o bem do ramo, mas para quem vai colhê-lo. Assim que o fruto amadurece, o ramo o desliga para recomeçar a sua obra de beneficência a outro fruto e prepará-lo para a próxima estação. Uma árvore frutífera não vive para si mesma, mas inteiramente para aqueles a quem o seu fruto traz frescor e vida. E então o galho existe apenas e inteiramente por causa do fruto. Alegrar o coração do jardineiro é o seu objetivo, a sua segurança e a sua glória. Essa é a bela imagem do cristão que permanece em Cristo. Ele não apenas cresce em força, mas a união com a videira se torna cada vez mais segura e firme. Ele também dá frutos e muitos frutos. Ele tem o poder de oferecer aos outros aquilo de que podem comer e viver. Em meio a todos os que o rodeiam, ele se torna como uma árvore de vida, da qual todos ao seu redor podem saborear e se refrescar. Ele é, em seu círculo, um centro de vida e de bênção, simplesmente porque permanece em Cristo e recebe dele o Espírito e a vida, que pode transmitir aos outros. Aprenda, portanto, que se você deseja abençoar a outros, tenha certeza de que você apenas permanece em Cristo. Você certamente abençoará, tão certo quanto o galho que permanece em uma videira frutífera e dá frutos. Certamente, sim, com muita mais certeza, podemos dizer que uma alma que permanece em Cristo, com a sua plenitude de bênçãos, se tornará também uma bênção. Uma coisa que Andrew Murray nos lembra aqui é que o Senhor não nos abençoa apenas para o nosso próprio bem. Ele nos abençoa para que possamos ser uma bênção. A jornada interna de prosseguir para a sua presença e a quietude da alma em esperar diante dele não são completas até ao menos que resultem na jornada externa para levar o fogo do seu amor para as pessoas que estão tremendo no escuro. União com Cristo significa aprender a praticar a presença de Deus. Uma coisa que está faltando na vida de muitos cristãos hoje é um senso diário e contínuo, uma consciência da presença de Deus. A ocupação da vida, o fascínio do mundo e os estilos de vida indisciplinados servem apenas para nos desensibilizar da presença do Senhor. Aprender a focar em Cristo no meio da vida diária
É um desafio que todos precisamos enfrentar. É disso que se trata esse livro. Lembre-se, você precisa apertar o botão de pausa. Podemos nos animar na jornada, porque podemos aproveitar a sabedoria e a experiência de outras pessoas que nos precederam. Um deles foi um francês do século XVII chamado Nicolas Herman. Convertido aos 18 anos, Nicolas passou algum tempo no exército francês durante a Guerra dos 30 Anos, durante a qual foi gravemente ferido. Depois disso, ele passou muitos anos servindo como um oficial local. Por volta dos 50 anos, Nicolas ingressou no mosteiro carmelita descalço, o mesmo estabelecimento de Santa Teresa de Ávila, em Paris. Renomeado como Irmão Laurence, ele passou o resto da sua vida, mais de 36 anos, trabalhando entre as panelas e frigideiras na cozinha do mosteiro. Foi no meio dessas circunstâncias humildes que o irmão Laurence aprendeu a praticar a presença de Deus. O irmão Laurence ganhou uma ampla reputação dentro e fora do mosteiro, e muitas pessoas procuravam o seu conselho espiritual pessoalmente ou por carta. As suas palavras de sabedoria e conselho foram preservados no livro chamado A Prática da Presença de Deus, um clássico de devoção espiritual que continua a inspirar os crentes ainda hoje. O irmão Laurence começou onde todos devemos começar, se entregando totalmente a Deus. Tendo encontrado em muitos livros diferentes métodos sobre como ir até Deus e diversas práticas da vida espiritual, todos os outros livros que eu li me fez pensar que eles estavam mais me confundindo do que facilitando o que eu realmente buscava. Era tudo mais simples do que eu imaginava. Eu apenas precisava me tornar totalmente de Deus. Isso me fez decidir dar tudo por todos. Então, depois de ter me dado totalmente a Deus, para que Ele pudesse me tirar os meus pecados, por amor a Ele, eu renunciei a tudo que não fosse Ele e comecei a viver como se não houvesse ninguém e nada mais, senão Ele e eu no mundo. Às vezes me considerava diante dele como um pobre criminoso aos pés do seu juiz, e em outras ocasiões eu o via em meu coração como meu Pai, como meu Deus. Eu o adorava o mais frequentemente que podia, mantinha a minha mente em sua sagrada presença e lembrava-me de retornar para ele sempre que percebia que a minha mente se afastava de Deus. À medida que crescia na graça da presença de Deus, o irmão Laurence descobriu uma liberdade e uma familiaridade maravilhosa com Deus. Quando somos fiéis em nos manter em sua presença sagrada e quando colocamos Ele sempre à nossa frente, isso não apenas impede que o ofendamos e que façamos qualquer coisa que possa desagradá-lo de forma intencional, mas também gera em nós uma liberdade santa e também uma familiaridade com Deus, com a qual pedimos as graças de que necessitamos e recebemos. Com o tempo, por muitas vezes, repetir esses atos de consciência, eles se tornam habitual e a presença de Deus se torna natural para nós. Praticar a presença de Deus traz grande doçura para a nossa alma. No centro do livro, A Prática da Presença de Deus, do irmão Laurence, vemos uma conversa secreta, contínua com Deus, que lhe trouxe grande alegria e doçura para a alma. Vamos ver a seguir. Abandonei todas as formas de devoção e fiz orações,
exceto aquelas às quais o meu estado me obriga. Eu procuro apenas perseverar em Sua presença sagrada, onde me mantenho por uma simples atenção e uma consideração geral por Deus, que posso chamar de uma presença real de Deus, ou para falar melhor, uma conversa habitual, silenciosa e secreta da alma com Deus, que muitas vezes me causa alegrias e arrebatamentos interiormente e às vezes também exteriormente, tão grandes que sou forçado a usar meios para moderá-lo e impedir que seja visível aos outros. O meu método mais útil é essa atenção simples e essa consideração geral apaixonada por Deus, a quem me encontro frequentemente com maior doçura e deleite do que a de um bebê no seio da mãe, de modo que, se ousasse usar a expressão, deveria escolher chamar esse estado de seio de Deus, pela inexprimível doçura que ali provo e experimento. Não há no mundo um estilo de vida mais doce e agradável do que esse de ter uma conversa contínua com Deus. Somente aqueles que o praticam e experimentam podem compreender, mas devemos estar conscientes de que isso não é o prazer que devemos buscar nesse exercício, mas fazê-lo por um princípio de amor e porque Deus nos deseja. Praticar a presença de Deus significa que Deus é o nosso único desejo. Muitos cristãos hoje vivem vidas monótonas, com pouca consciência ou fome de algo mais profundo. O mesmo acontecia na época do irmão Laurence, e ele não conseguia entender. Não consigo imaginar como as pessoas religiosas podem viver satisfeitas sem a prática da presença de Deus. De minha parte, mantenho-me ligado a Ele, no fundo ou no centro da minha alma, tanto quanto posso, e enquanto estou com Ele não temo nada, mas o mínimo que me afasto dele é insuportável. É necessário colocar toda a nossa confiança em Deus, deixando de lado todos os outros cuidados e até mesmo algumas formas particulares de devoção, embora muito boas em si mesmas, mas como a que muitas vezes se envolve de forma irracional, porque essas devoções são apenas meios de alcançar o fim. Então, quando por esse exercício da presença de Deus estamos com Ele, quem é o nosso fim, então é inútil voltar aos meios, mas podemos continuar com Ele no nosso lugar de amor, perseverando em Sua santa presença, enquanto por um ato de louvor, de adoração ou de desejo, enquanto por um ato de ação de graças e em todas as maneiras que o nosso espírito nos conduzir a Ele. O irmão Laurence disse que quanto mais conhecemos a Deus, mais o amaremos, e que é a fé que nos aproximará de Deus. Que toda a nossa busca seja para conhecer Deus, e quanto mais conhecê-lo, mais tenhamos desejo de conhecê-lo ainda mais. E assim como o conhecimento é comumente a medida do amor, então, quanto mais profundamente e extensamente for a medida do nosso conhecimento sobre ele, maior será o nosso amor. E o nosso amor por Deus sendo grande, devemos amá-lo igualmente nas dores e nos prazeres. Não nos contentemos em amar a Deus por meros favores sensatos, por mais elevados que sejam, pelo que Ele fez ou que pode fazer. Esses favores, embora nunca sejam tão grandes, não podem nos aproximar tanto dele quanto a fé em um simples ato. Vamos buscá-lo frequentemente pela fé
Ele está dentro de nós. Não o busque em outro lugar. Vamos começar a ser mais devotados a Ele com bastante zelo. Vamos jogar tudo para fora dos nossos corações. Somente Ele deve o possuir. Implore esse favor, essa graça dele. Se de nossas partes fizermos o que podemos, logo veremos a mudança que tanto aspiramos operada em nós. O que aspiramos é a união com Cristo, a unidade com Ele e nele. A unidade em Cristo aumenta e completa a nossa personalidade. Richard Foster afirma dessa forma: a união com Deus não significa a perda da nossa individualidade. Essa sagrada união está longe de causar qualquer perda de identidade. A união traz consigo a personalidade plena. Tornamo-nos tudo o que Deus nos criou para ser. Os contemplativos às vezes falam da sua união com Deus pela analogia de uma lenha no fogo. A lenha está tão unida ao fogo que se torna o fogo, enquanto ao mesmo tempo permanece sendo madeira. Outros usam a comparação de um ferro em brasa em uma fornalha. As nossas personalidades são transformadas, não perdidas, na fornalha do amor de Deus. A união com Cristo não é se apropriar de um dom, é entrar em comunhão íntima com uma pessoa dele. Para Paulo, significa se tornar mais parecido com Jesus a cada dia. Para o irmão Laurence, é uma comunhão diária e contínua com Deus. Seja como for, a união com Cristo é o objetivo da nossa jornada interior. Desperdiçar sua vida em Jesus pode ser demonstrado por meio de lágrimas e demonstrações extravagantes de adoração apaixonada. Mas a manifestação não é necessariamente o fruto pelo qual avaliamos tudo. Seu coração está pegando fogo? Seu coração está ardendo de desejo por Ele? Oh, então persiga-o. Acalme a sua alma diante dele. Deixe o seu coração ansiar por ele, como um servo suspira pelas águas. Peça a ele para trazê-lo a uma maior união com Cristo. O calor do seu grande amor nos consumirá e nos transformará enquanto esperamos no Senhor e na sua presença. Então, com o fogo do seu amor ardendo em nossos corações, estaremos prontos para a jornada de ida que nos levará aos bairros e às nações em sacrifícios vivos e em serviço.